Você está ouvindo o Boletim Profético. Apresentação: Hélio Giroto. Graças a Deus, meus queridos amigos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com todos vocês. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2020. Agora são 1h25, 1 da tarde com 25 minutos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem muito especial que estão nos enviando aqui e me pedem a mim para que eu comente sobre essa profecia. É exatamente o texto que está em Isaías capítulo 26 de Isaías, onde os irmãos estão associando esta profecia de Isaías capítulo 26 ao que está acontecendo hoje em dia. E dizendo, olha só, eles estão falando que o coronavírus, desculpe ter que falar de novo desse nome, desse vírus chinês e etc. Mas eu tenho que falar exatamente para esclarecer as coisas conforme o que a profecia diz. A questão que foi levantada foi: o coronavírus é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 26. O que diz Isaías capítulo 26? Está escrito o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Então as pessoas estão dizendo que o coronavírus e essa situação que nós estamos vivendo no mundo inteiro é o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa profecia, que nunca essa profecia foi tão clara. Muito bem, se você usar a palavra de Deus com aplicação pessoal, você usa a palavra de Deus, uma promessa, por exemplo, e a toma para a sua própria vida pessoal, individual, isso é muito válido. Porém, você dizer que profecias estão se cumprindo e usar passagens da Bíblia e dizer que são profecias que estão se cumprindo é de uma responsabilidade muito grande. Aí você tem que tomar muito cuidado. Você pode usar toda a Bíblia, vamos assim, toda a Bíblia não, eu estou exagerando, mas você pode usar grande parte das palavras que estão na Bíblia para si próprio. Há palavras que você não pode tomar ao pé da letra, como por exemplo, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Porque é melhor que você entre no céu sem mão do que você vá com a sua mão inteira e o seu corpo inteiro para o inferno. Então, claro que isso não pode ser tomado ao pé da letra. Porém, grande parte de tudo que nós lemos na Bíblia nós podemos tomar pessoalmente. Por isso que é perigoso a gente abrir a Bíblia aleatoriamente, assim, qualquer página que seja, e falar, vou ver o que Deus vai falar comigo, e de repente abrir. Geralmente vai cair numa página, por exemplo, que são juízos, ou seja, são promessas de ameaça, né? São ameaças que Deus faz a certos povos, a ímpios, a povos que atacavam Israel, que eram inimigos de Israel. E se você abrir a Bíblia e cai numa passagem dessa, por exemplo, você vai ficar com medo e achar que Deus vai te destruir, que Deus vai pegar você, e enfim. Então é um pouco complicado essas coisas para explicar num vídeo que estamos fazendo aqui apenas de 15 minutos, numa mensagem. Porém, se você tomar como pessoal, uma aplicação pessoal a passagem de Isaías 26, em versículos antes, você vê que não funciona. Deus fala exatamente o contrário. Então não use essa palavra para justificar que nós não devemos ficar trancados, presos dentro de casa, porque existem poderosos, grupos de elite, e não vou falar mais para não achar que eu estou com teoria de conspiração, mas eles sim que querem que você fique em casa, tá bom? Então, todos os dias eu estou saindo, eu estou querendo que acabe isso logo,
trabalhar pesado, e muita gente também, muitas pessoas dizendo: eu estou já entediado, sabe, dentro de casa, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu vi esses dias a polícia municipal aqui de São Paulo, na Zona Leste, com um carro de som, falando para os comerciantes fecharem as portas. Eu nunca vi isso, esse pânico generalizado. Se nós lemos o capítulo 26 de Isaías, no versículo 2 e 3, diz assim: abri as portas, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Abra as portas para que entre a nação justa. Então, eu não posso tomar um versículo para justificar as minhas ideias, porque no próprio capítulo onde eu tomei esse versículo, onde alguns estão tomando este versículo, está dizendo o contrário. Abri as portas. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem confia em Deus está em paz. Só não está em paz quem não confia em Deus. Tá bom? É o que diz a palavra. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É uma rocha eterna. Então, no mesmo capítulo que está falando para você ficar em casa orando, está falando também: abre as portas. Abre as portas. Bom, vamos falar de profecia. O que significa Isaías 26? Profeticamente. Esquece agora o lado pessoal. Vamos enxergar demais de cima. Vamos ver a palavra de Deus realmente, o que ela quer dizer, antes que a gente tome uma passagem ou outra de maneira pessoal. O que quer dizer Isaías 26? No versículo 1, a palavra está dizendo que a profecia é direcionada ao povo de Judá. Ao povo de Judá, ou seja, a tribo de Israel que estava ao sul. Ok? Ao povo de Judá. Então a esse povo foi feita a seguinte profecia. Olha só, versículo 13. Ó nosso Deus, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, aqueles que estão dominando o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Ele está falando de morte e ressurreição. Eles não vão ressuscitar. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Está falando da nação de Israel, a nação de Judá, melhor dizendo. Como é uma profecia, estará falando do futuro, da nação de Israel no futuro. Então, tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Tu aumentaste a esta nação, de novo, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, aqui está falando da hora da mulher grávida. Essa mulher grávida é Israel. Tomando em conta vários outros capítulos da Bíblia, como por exemplo Apocalipse capítulo 12, a mulher que ela vai trazer Jesus ao mundo, ela está grávida. Uma mulher grávida, ela traz um indivíduo ao mundo. O próprio Senhor Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido um homem no mundo. Porque Israel é tipificado como uma mulher grávida do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Israel trará Jesus ao mundo. O Senhor Jesus, ele só vai vir ao mundo por causa de Israel. Israel é a mãe do Senhor Jesus. Ela trará Jesus de volta nessa segunda vinda. Ela que trará Jesus ao mundo. O Senhor Jesus só virá ao mundo por causa das profecias prometidas a Israel, e ele terá que vir para reinar com a igreja, porque caso contrário ele ficaria com a igreja nos céus. Então a mulher grávida é Israel.
Quando a mulher grávida está próxima à sua hora, tem dores de parto. Versículo 17 de Isaías, capítulo 26. E dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Então, nesses momentos ainda o Senhor Jesus não tinha vindo ainda. Não tinha vindo. Eles deram à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra. Livramento, o Salvador não trouxemos à terra até então. Nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos, ele está falando de Judá, ele está falando de Israel. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Totalmente diferente do que ele disse no 14. Que os mortos daqueles ímpios que perseguiam a Israel não ressuscitariam. Agora aqui no versículo 19 ele diz, os teus mortos e também o meu cadáver, Isaías está dizendo o meu cadáver, Isaías está já profetizando a sua morte, e os mortos de todo o povo de Israel viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Então essas pessoas que estão mortas, habitam no pó, ou seja, faleceram, que pertenceram a Israel, mas foram fiéis e serão salvas, já estão salvas, elas estão conscientes, né? Os que habitais no pó, exultai, quer dizer, fiquem felizes. Uma pessoa que está completamente morta e a sua consciência não funciona, ela não ficaria feliz. Porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Está falando de ressurreição. Vai, pois, povo meu, o povo de Isaías, era Israel. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um só momento, até que passe a ira. Qual ira que está falando? A tribulação. A ira que o profeta Daniel, no capítulo 8, versículo 19, ele diz que é a tribulação. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Quando fala ira, está falando do último tempo, a 70ª semana, pois isto pertence ao tempo determinado do fim. O tempo da ira é o tempo do fim. Então, até que passe o tempo do fim, até que passe a tribulação, até que passe a ira de Deus, Israel estará guardado nos quartos, descansando. Eles não vão ressuscitar até o final da tribulação, diferente da igreja que será ressuscitada antes da tribulação e será arrebatada. Então existe aqui, o capítulo 26, graças a Deus que vocês tocaram nesse assunto, porque me deu margem para entrar no assunto das profecias relacionadas à ressurreição da igreja e de Israel. Israel não ressuscita junto com a igreja. A igreja ressuscita antes para receber o galardão nos céus e viver os 7 anos nos céus, conforme João capítulo 14 e outras passagens mais que depois em outros vídeos comentaremos. E Israel, ele vai ressuscitar no final da ira. Até então ele vai ficar nos seus quartos. Ele vai estar descansando. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Aqui está falando da ira, da tribulação, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, meus queridos amigos, Isaías 26, ele tem um significado muito maior que apenas uma aplicação pessoal. Então não diga porque você está cometendo um erro grave. Não diga que Isaías 26 é cumprimento de coronavírus, de vírus chinês, porque não é. Eu tenho uma palavra para terminar esse vídeo, porque eu tenho que terminar agora. Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. O justo, o homem que teme ao Senhor, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Essa é a palavra do povo de Deus. Por favor, só espalhe boas palavras, boas notícias. Deus abençoe a sua vida.